Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje no dia especial Dia das Mulheres, dia 8 de março. Só para esclarecer que a gente não tem um dia que comemora o dia da pombagira, né? Como os outros orixás. Por exemplo, todos os orixás têm sincretismo com santos, né? Com alguns santos da Igreja Católica. Por exemplo, Oxalá é Jesus, que é o trono da fé. Oxum, que é o trono do amor, é ligado a Nossa Senhora Aparecida. Iemanjá, que é o trono da geração, é ligado a Nossa Senhora dos Navegantes. E nós não temos um sincretismo que corresponda à pombagira, né? Mesmo porque ela é um trono intermediário, não é um trono mesmo igual aos tronos divinos que a gente trabalha aqui na mesa radiônica. E a gente veio também trabalhar esta força, que é uma força de estímulo, para tirar também um pouco dessa visão errada que nós temos na pombagira, né? Nós temos aqui a visão da pombagira, sempre a gente fala que a pessoa lá tá com a pombagira, né? Ou seja, a pessoa tá dando risada alto, fazendo às vezes algumas coisas assim que a gente considera não muito adequadas, né? E a gente fala que é por conta da pombagira. Mas na Umbanda Sagrada, que é a linha da Umbanda em que a gente trabalha, que é ligada a Rubens Saraceni, que a Umbanda tem várias linhas, né? E apesar de nenhuma mesa radiônica ser ligada a uma religião, mas mesa radiônica trabalha a parte espiritual. Então, sempre, qualquer trabalho espiritual que a gente faça, tem os guias, tem os mestres, né? Que a egrégora que comanda aquele trabalho. Então, a egrégora que a gente trabalha na mesa radiônica dos tronos é a egrégora da Umbanda Sagrada. O que é egrégora? Conjunto de seres, né, espíritos que trabalham em determinada linha, em determinada força, né? Por exemplo, a Oxum, a egrégora da Oxum, que é a egrégora do amor, trabalha nessa linha. Então, são vários seres, não um ser só, que trabalham nessa força. Então, aqui na Umbanda Sagrada, essa mesa radiônica dos tronos que a gente trabalha é ligada à Umbanda Sagrada do nosso querido pai Rubens Saraceni. Então, é assim que a gente trabalha. E a Umbanda Sagrada, ela veio desmistificar essa visão que a gente tem da pombagira como uma mulher da vida, como prostituta, né? A gente escuta muito isso. Mas não é isso uma pombagira. A pombagira, ela trabalha na força feminina, no poder da força feminina, né? O que seria essa força feminina? A gente tem a força masculina e a força feminina. A força feminina, que é a energia yin, ela está ligada às emoções. E a energia masculina, a força feminina, a força masculina é ligada à energia yang, por isso que a gente fala yin e yang, né? Então, a energia masculina é uma energia mais racional, mais da terra, enquanto a energia feminina é uma energia mais emocional, mais ligada ao coração. Então, alguns homens vieram me perguntar, eu posso participar dessa mesa ou é só para as mulheres? Não é só para as mulheres, porque nós somos seres compostos de energia masculina e de energia feminina. Quando o espírito, né, o espírito na sua essência, nós somos seres espirituais, ele não tem sexo, né, mas predomina determinada energia nele, né, ou a energia predomina a energia mais feminina, ou predomina a energia mais masculina. E com essa missão, com essa energia, a gente vem movimentar as coisas aqui na Terra para a nossa evolução, né. Então, homens... É ótimo os homens participarem de uma mesa como essa, porque você vai ter contato com essa força, com essa energia feminina, de amorosidade, de emoção, né? Quantas vezes a gente escuta, por exemplo, que vem, né, da nossa cultura, de que homem não pode chorar, por exemplo. Que homem chora é mulherzinha. Não pode demonstrar os sentimentos, né? Então, a gente vem quebrar com isso. Porque nós somos seres das duas polaridades. Só que uma polaridade
predomina mais. Então a gente tem que acabar com esses mitos e usarmos as energias que nós temos aí disponíveis, tanto a feminina quanto a masculina. Então hoje nós vamos trabalhar aqui a energia feminina, né? Essa energia feminina, como eu já disse, é uma energia de emoção, de coração, de amor. Então, as mulheres, quando trabalham essa energia, elas ficam mais amorosas, pensam mais e descobrem mais o seu poder, né? O poder que a gente tem de ir atrás das coisas, de realizar as coisas que a gente quer para a nossa vida, né? E assim também os homens. Eu passei aí ao longo dessa semana vários textos, passei ontem uns vídeos mostrando 3 superações. Uma de uma mulher, né? Que eu falei, essa é uma poderosa pomba gira, né? Uma mulher negra que estudou, apesar de todas as dificuldades, tinha que trabalhar fora, cuidar dos filhos, e já com uma idade um pouco mais, que a gente diz, avançada, né? Ela tinha em torno aí dos 50 e poucos anos, ela se formou, fez uma faculdade, conseguiu promover coisas melhores na vida dela. A gente tem o outro exemplo de um homem trans, uma mulher trans, né, que durante uma grande parte da vida viveu como homem, como o arquétipo mesmo de homem, né, mas se descobriu com essa energia feminina muito aflorada e teve o incentivo de mudar de sexo, né, de ser uma mulher trans, e enfrentou com isso vários problemas, mas teve a coragem de ir, de seguir, de buscar aquilo que faz ela feliz. E o outro exemplo do videozinho lá, se vocês não assistiram, assistam, de um homem que perdeu a esposa, né? Teve vários problemas, teve filhos gêmeos, um dos gêmeos morreu ainda na barriga, né? E aí o filho, quando tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, ele perdeu a esposa num acidente de carro. Então esse pai, ele assumiu o papel de mãe também. Então é um vídeo muito lindo, muito emotivo, eu chorei bastante com esse exemplo desse pai, mostrando que o homem também pode ser um homem sensível, um homem materno, um homem com essa energia bem aflorada nele, né? E isso não quer dizer que ele tem que ser afeminado, mas que ele tem essa energia poderosa e que pode ser usada. Nós mulheres usamos muito da energia masculina. Por exemplo, quando a gente usa muito a razão, nós vamos lá trabalhar fora, estamos aí conquistando o mercado de trabalho, né, cada vez mais, lutando pelos direitos, e isso é uma energia masculina. Então, se a gente usa bem as duas energias, as duas polaridades, nós vamos ser seres cada vez mais ricos. Então a gente não pode, gente, ter nenhuma forma de preconceito, nenhuma forma, né? Os homossexuais, por exemplo, os homossexuais que são homens, que são mais afeminados, o que eles têm ali? Uma energia feminina muito grande neles. A energia feminina deles sobressai a energia masculina. E assim algumas mulheres também, em que a energia masculina se sobressai à energia feminina. E isso tem muito a ver, eu acredito, com a evolução. Por que às vezes o homem vem no corpo masculino, mas a energia predominante nele é uma energia feminina? Eu acredito que não é só para pagar provas de vida passada. Não, mas às vezes é um espírito que precisa se afirmar como ele, né? Ter coragem de enfrentar os problemas que os homossexuais enfrentam, né, na nossa sociedade, para se firmar, para se fortalecer o eu dele, o eu divino dele. Então, às vezes uma pessoa assim com muita baixa autoestima, que não acredita nela, né, um monte de coisa, se sente subjugada em várias vidas, às vezes vem com essa missão numa vida seguinte, em viver num corpo que às vezes não corresponde à sua natureza energética, né, como eu estou falando aqui, do yin e do yang, mas vem para realmente ele se firmar como espírito imortal, né? Se afirmar, passar por essa
não é prova, mas eu acredito que uma lição mesmo, né, de empoderamento. Então, o homem, às vezes, os homossexuais vêm para se empoderar, empoderar o seu espírito, né, e não ficar tanto se subjugando a críticas da sociedade, da família e uma série de coisas. E assim também são as mulheres. Como que é a mulher na nossa sociedade hoje? Né? É uma mulher que está aí no mercado de trabalho, é uma mulher que é mãe, que é dona de casa, que corre atrás também, muitas vezes, do sustento da família, né? Tem papéis múltiplos na sociedade, né? Até por essa luta mesmo que a gente busca aí, através de tantos anos, né? Uma abelhinha aqui. E isso é muito bom, né? A gente reconhecer esse poder. Só que muitas vezes a gente, nós mulheres, os homens também, né? Mas como hoje é um dia especial das mulheres, então eu vou falar um pouquinho mais das mulheres, tá? As mulheres, o que eu vejo, o que a gente vê das mulheres hoje em dia? Que nós, muitas vezes, deixamos de viver aquilo que é da nossa alma, aquilo que faz a gente feliz, para atender, né, esses papéis que a sociedade nos exige, de mãe, dona de casa, trabalhar fora, né, e uma série de papéis que a gente assume por aí, seja ele qual for, né? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer realmente aquilo que faz a gente feliz. Então, esse trono da pomba-gira, do orixá pomba-gira, aqui eu vou fazer a diferença, tá? Orixá pomba-gira significa a egrégora da pomba-gira, onde tem várias pomba-giras, né, que trabalham com determinado fim. E a entidade pomba-gira, quando eu falo a minha pomba-gira, a minha não, né, a minha parceira de trabalho, por exemplo, que é a Dona Maria Mulambo, que é a gente fala que nós somos parceiras de trabalho, por quê? Porque a gente trabalha junto. Ela precisa de mim aqui na Terra, do meu magnetismo, para poder promover todo esse trabalho, e eu também preciso dela, para ela me dar uma visão mais ampla dos problemas das pessoas. Ela me intui aqui, né? Às vezes a gente não vê as coisas muito claras, ela, como está no mundo espiritual, consegue ter uma visão maior e mais clara das coisas. Então nós somos parceiras de trabalho. Então a Maria Mulambo, que me ajuda aqui, que também faz parte desse trabalho aqui, minha colega de trabalho, ela é uma entidade. Então aqui a Maria Mulambo comigo aqui é uma entidade pomba-gira, né? E a egrégora, o orixá pomba-gira, é toda a egrégora das pomba-giras, que tem várias linhas, né? Então, o que a pomba-gira vem mostrar para nós? Esse trabalho aqui vai ser direcionado ao sagrado feminino, tá? O sagrado feminino, ele anda junto com o feminismo. Enquanto o feminismo a gente busca a igualdade de direito entre os gêneros, o sagrado feminino, ele trabalha em duas vertentes muito poderosas, que são o autoconhecimento, primeira coisa, o autoconhecimento e a autoestima. Então é aí que esse trono vai trabalhar, autoestima e autoconhecimento. Por quê? Porque trono do estímulo, o que significa? Não é só o estímulo sexual que a gente fala, é o estímulo para tudo na nossa vida. É aquilo que você levanta de manhã e fala, vou correr atrás, vou realizar isso, vou realizar aquilo. Isso é um estímulo, aquilo que te dá vontade, ânimo de viver, que te faz feliz. E é claro que o estímulo está muito ligado à parte sexual. Vou mostrar aqui um desenho para vocês. Aqui são os nossos chakras, tá? Aqui nós temos chakra básico, chakra umbilical, chakra plexo solar, chakra cardíaco, chakra da garganta ou chakra laríngeo, chakra frontal e chakra coronário. Entre esses dois chakras aqui, o básico e o umbilical, nós temos o chakra sexual, que é justamente aqui onde a pomba gira, essa força da pomba gira vai atuar.
Porque esses chakras de baixo são os chakras que dão o nosso aterramento aqui na Terra. Por exemplo, o chakra básico, que é mais a energia masculina, e o chakra umbilical, mais energia feminina, eles trabalham nas nossas conquistas materiais, na nossa prosperidade, né? Os principais chakras estão ligados às principais glândulas nossas, né? Do nosso corpo. Então, por exemplo, o chakra umbilical, que é ligado às glândulas sexuais, é claro, e é também ligado às glândulas suprarrenais. Por exemplo, vocês já viram história de falar que a mãe levantou o carro e tirou o filho debaixo do carro? A gente vê muito essas histórias, né? Que a mãe fez isso e tal. Por quê? As suprarrenais, ela promove essa força que na hora que do medo, do problema ali que a gente tem, daquele negócio de sobrevivência que a gente tem, esse chakra é ativado, as suprarrenais, e a gente consegue às vezes levar um caminhão para salvar um filho nosso, não é assim? Então, esses chakras inferiores são os chakras ligados à terra, a como a gente vive na terra, a questão da prosperidade, a questão sexual. E esse chakra aqui, ó, o chakra plexo solar, ele é o nosso corpo mental e é também o chakra ligado a toda a nossa autoestima. Então, a nossa mente está ligada diretamente com esse chakra plexo solar, que tem aqui a parte do estômago, né, do fígado, toda essa parte aí do aparelho digestório. Então, tem tudo a ver com a nossa autoestima e como a gente se põe no mundo. Então, se esse chakra ali está fechado, então é porque sua autoestima está muito baixa, você está com perda de energia. E como eu disse, ele é ligado ao nosso mental. Vocês sabiam que uma pessoa que tem depressão, que é uma desorganização dos hormônios cerebrais, né, aqui no nosso cérebro, né, na parte física ligada ao nosso cérebro, e a parte mental energética é ligada a esse plexo solar. Então, aí a gente vai avaliar o plexo solar da pessoa, ele está totalmente fechado, totalmente sem energia, né? Então, é tudo ligado, todo o nosso corpo é um mecanismo que ele é interligado. Então, a energia sexual, que é a energia ali do chakra da pombagira, como que essa energia é importante para a nossa vida? Ela é importante, como eu disse, é que ela que dá o aterramento, é ela que dá essa força da gente buscar. Freud, William Reich, vários outros que estudaram a libido, né, perceberam que a libido, o orgasmo, essa força do orgasmo, ela traz pra gente muita força, né? Eu até explico sempre que os orgonites, por exemplo, estou com um orgonite aqui, né? Quem me conhece sabe que eu fabrico um orgonite, vem da teoria de William Reich, que estudava com Freud, era pupilo do Freud, e eles estudavam justamente esse poder da libido, do sexo, do orgasmo em curar doenças, em fazer as pessoas mais felizes e estimular as pessoas também, né? Quando você tem uma vida sexual favorável, uma vida sexual bem resolvida, sem desvios, tanto para baixo, pessoa que não tem vida sexual nenhuma, como muito, né? Muito, que tem vários parceiros, tal. Que aí a gente fala que também é um desvio, né? Que aí a pessoa também fica muito para o lado sexual, tal, então não desenvolve outras coisas. Então, todos esses desequilíbrios, seja para mais ou para menos, devem ser tratados, né? A gente tem que ter um equilíbrio na parte sexual, usar essa energia para nos motivar na vida. Você pode ver, né, que às vezes quando a gente tá bem com o parceiro, tá bem resolvido aí nessa área sexual, todas as outras áreas da nossa vida são bem-sucedidas. Você tem ânimo, né? Porque a energia, ela dá um poder, ela dá uma energia no nosso corpo. Ela alinha todos os nossos chakras. Então você sente motivado em buscar as coisas, se sente feliz, se sente bem com o corpo, né? Então, a gente vai trabalhar justamente nessa energia. Porque hoje nós temos muito preconceito, né? Na parte sexual, muito preconceito. Nós temos preconceito conosco mesmos, na questão de às vezes não aceitar o nosso corpo,
achar que o nosso corpo é feio, porque eu sou gordinha, ou eu sou magra demais, ou eu não tenho peito, né? Ou também muita celulite, fica com vergonha às vezes de expor o seu corpo, de aproveitar o seu corpo para sentir prazer. Né? Nós temos muito isso, até pela nossa sociedade, né? Que isso já vem lá dos primórdios, lá é bíblico isso, né? Isso foi incutido na nossa sociedade, na nossa cabeça, né? Então a gente tem preconceito com o nosso corpo, a gente tem preconceito, nós mesmos mulheres, com outras mulheres, né? A gente tem que ver que nós somos ainda mulheres machistas. Por exemplo, quando a gente critica as outras mulheres que estão bem resolvidas nessa área, né? Chega uma mulher com barriga de fora, decote, saia curta, você já olha meio estranho, essa mulher é meio quenga, a gente não faz isso? A gente faz muito isso, né? Mas não, vocês já perceberam que essa mulher pode ser uma mulher muito bem resolvida com o corpo dela, independente se ela tem o corpo do padrão da sociedade que impôs, né? Que tem que ser aquele padrão. A mulher pode ser o que ela quiser, pode andar como ela se sente bem, né? O que a gente não pode agredir é a gente mesmo. Você usa uma roupa que você acha que você se sente bem, o cabelo do jeito que você gosta, do jeito que você se sente bem. É isso que é importante. Então, nós mulheres também temos que ficar muito atentas ao nosso preconceito e ao nosso machismo. Né? A gente fala tanto dos homens, homem machista, mas muitas vezes nós temos as mesmas atitudes que a gente critica, né? Como essa que eu falei, da gente criticar o corpo das outras mulheres, criticar a maneira que outras mulheres estão se vestindo. Então vamos mudar esse olhar, vamos olhar para essas mulheres com compreensão, dessas que a gente acha que está fora do nosso padrão, né? Vamos olhar para essas outras mulheres como, nossa, que mulher empoderada, que mulher que está bem resolvida com o corpo dela, né? Vamos olhar com admiração, vamos tirar esses pensamentos machistas da nossa cabeça, esses pensamentos que atrapalham a nossa evolução, atrapalham a evolução da nossa sociedade, né? E também vamos olhar para os homens, né? Porque tem muito aí do feminismo, né? Eu não consigo me considerar uma pessoa feminista, mas isso não quer dizer que eu não acho importante a luta das mulheres pelo direito. Não, acho importante que as mulheres têm que lutar pelos seus direitos, pelo espaço da sociedade, em sentir prazer sem culpa, em buscar aquilo que elas sejam felizes e aquilo que promove a sua felicidade, promove a sua autoestima, né? Nós temos que buscar isso. Mas muitas vezes a gente faz isso colocando os homens para baixo, né? O que a gente tem que perceber, é isso que às vezes eu critico no feminismo, que pra gente que busca direitos iguais, muitas vezes a gente rebaixa os homens para ficar igual. A gente não pode rebaixar o outro para a gente ficar superior ou igual. Nós temos que viver numa sociedade com as duas polaridades, homens e mulheres, vivendo bem, tanto o homem sendo empoderado como a mulher sendo empoderada, e aí sim nós vamos ter uma sociedade justa para todos, homens e mulheres, né? Tem muito feminicídio, tem muita morte de mulheres, graças a Deus isso aí, pela lei, né, do feminicídio, tá tendo mais visibilidade para as mulheres, isso é muito bom, mas a gente também tem que ver que os homens também sofrem, que homicídio também tem muito entre os homens, né? E então a gente tem que buscar uma sociedade justa, fraterna, para todos, homens e mulheres, crianças, idosos, todo mundo, né? Então, esse é um recado muito importante, né? Então, o trono do estímulo, ele vem trabalhar aqui com a gente nesse empoderamento. O que é empoderar-se? Empoderar-se é dar-se o poder. É você ter o poder de realizar aquilo que você quer, aquilo que te faz feliz, aquilo que te promove, né?
Então eu sempre pergunto para as pessoas, meus clientes aí de mesa radiônica, né, que fazem aqui os tratamentos, eu vejo muita gente, muita gente trabalha prosperidade na mesa radiônica, trabalha sucesso profissional, né? Mas o que eu vejo? Que as pessoas não têm autoconfiança. E aí eu pergunto para elas assim, porque a prosperidade e o sucesso profissional está muito ligado ao amor e à felicidade. Vocês sabiam disso? Vou explicar por quê. Eu pergunto, igual eu tô falando aqui, para muitas pessoas, o que te faz feliz? O que te motiva sair da cama numa segunda-feira de manhã? Você sai reclamando para trabalhar ou você sai feliz, satisfeita da vida? Eu hoje, por exemplo, em pleno domingo, sol aqui na praia, eu já estava doida para começar, me arrumei, né? Fiz todo esse altar que já está preparado há alguns dias, toda uma preparação e empolgada para vir aqui e fazer essa ativação com vocês. Então isso me motiva, o meu trabalho, o que eu faço hoje da minha vida me motiva, me faz feliz, me faz buscar sempre eu melhorar. Eu faço muitos cursos, eu estudo muito, mas por que eu faço isso? Porque eu amo fazer isso. Isso me faz feliz, isso me promove, isso me faz ser uma pessoa melhor. Eu adquiro muito conhecimento, né? E assim, tudo isso que eu tô falando aqui de mim, eu consigo ajudar muitas pessoas fazendo esse trabalho que eu amo. Então isso me traz prosperidade, né? Me traz dinheiro, me traz prosperidade, me traz sucesso profissional, porque eu amo o que eu faço. Então, o trono do estímulo vem aí. O que você ama, o que te faz feliz, o que te estimula a ser uma pessoa melhor. Mas eu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, a gente acorda cedo, né, na segunda-feira, já reclamando que tem que trabalhar e já contando para chegar a sexta que vamos ficar em casa e parar de trabalhar. Gente, o que eu falo para vocês? Às vezes a gente fica a maior parte do tempo no nosso trabalho do que com a nossa família ou na nossa casa. Então, é muito tempo para a gente ficar fazendo uma coisa que a gente não gosta, uma coisa que estressa, uma coisa que te faz infeliz, uma coisa que você vê que às vezes você não está crescendo nem como pessoa, nem está crescendo para a sociedade, você está sendo uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa de mau humor, uma pessoa que não quer nem fazer mais, nem transar com o parceiro ou com a parceira, né, de tanta cansaço que sente, de tanta energia gasta naquele trabalho que a pessoa não gosta, né? E assim vai passar a vida e você vai morrer uma pessoa infeliz que não promoveu, não fez nada, só fez isso por causa de um salário, né? Que às vezes nem compensa tanto, né? Eu falo isso não é para você chegar amanhã no seu trabalho e ir lá pedir as contas, não, é chutar o balde, não, porque eu sei que isso aí pode gerar muitos problemas, né, numa vida familiar, que depende daquela renda, né, depende ali para sustentar o seu filho, sua família, né, então eu sei, eu tenho esse entendimento, eu também já passei por muito disso, hoje aqui já com um pouco mais madura, que eu já encontrei o meu papel mesmo, né, na sociedade, na família e tudo. Mas o que eu falo para você não desistir daquilo que você quer. Mas aí você pode fazer um planejamento. Eu não estou satisfeita aqui com o meu trabalho. Aí eu te pergunto de novo, o que te faz feliz? O que te faria feliz você levantar numa segunda-feira alegre, torcendo para acabar o final de semana, para sei lá, fazer aquilo que você gosta? Você sabe o que te faz feliz? Essa é uma pergunta difícil, muita gente não sabe. Qual que é a sua vocação, qual que é o seu dom. Porque a gente tem muitos dons, a gente pode trabalhar em muita coisa, fazer muita coisa, a gente não está limitado a uma coisa só, né? Então, você pode fazer um planejamento para aquilo que você quer, né? Meu sonho é ser cabeleireira, mas trabalha numa outra profissão, mas tem aquele dom, gosta de fazer. O que você precisa para realizar aquilo que você gosta, né? Então, é isso aqui que esse trono permite para você. Mas eu sou dona de casa, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, depois eu chego em casa, tenho que cuidar dos meus filhos, fazer minhas obrigações e não sobra tempo nem para pensar do que eu gosto.
É aí que tá também, gente. Nós temos que tirar um tempinho para nós. Um tempinho. Tem que tirar para fazer aquilo que gosta, né? Ah, eu gosto de caminhar na praia, eu gosto de caminhar no campo, eu gosto de cachoeira, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de não fazer nada, só ficar assistindo Netflix. Ótimo, tira um tempo para você fazer aquilo. É importante a gente fazer isso. Senão a gente vai matando cada vez o nosso eu mesmo, o nosso eu divino, quem a gente é em essência, porque a gente fica muito atribulado aí nas coisas do mundo, né? Tribulado em pagar conta, em preocupação em pagar conta, né? Em filho e tudo. Isso tudo faz parte, mas são todos papéis que a gente desempenha na sociedade. Então, o que a gente tem que fazer? Promover aquilo que a gente ama para a gente poder ser feliz, né? Então, é claro que nós não vamos ficar aí felizes, sempre. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas a gente vai ter problema, mas a gente vai ter alegria, felicidade e cabeça boa para resolver as coisas que a gente passa pela vida. E aí a gente vai ter prosperidade. Vocês podem achar que eu estou mentindo, que eu estou falando coisas só de, como é que fala, de autoajuda, mas não é, porque eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu vou contar uma historinha aqui breve para vocês, que eu trabalhei numa empresa grande, eu nem vou citar aqui para não ter problema. Trabalhei nessa empresa como gerente financeiro, eu gosto dessa parte, eu sou economista, eu gosto de trabalhar com isso também, mas eu estava nesse lugar onde eu tinha muito assédio moral, eu era muito criticada, né? Tinha umas pessoas lá muito autoritárias e tal, e isso foi matando a minha felicidade, minha vontade. Eu ficava naquela, né? Ai, tem que acordar assim, nossa, que saco, eu tenho que ir lá trabalhar. Era tudo que eu não queria, era fazer isso. E por que eu estava indo? Porque eu precisava do dinheiro, né? Foi uma época assim um pouco difícil, que o meu esposo estava tendo dificuldades no trabalho, então a renda que vinha era mais a renda do meu trabalho, né? E aí nós geramos aí também uma outra perspectiva da sociedade que a gente pode falar sobre ela. Mas só terminando aqui, o que eu ganhei com isso? Tudo isso. Fazendo aquilo que eu não gostava, escutando o xingamento do chefe, né? E eu me submeti a tudo isso porque eu precisava daquele salário no final do mês, né? Hoje, eu acho que no primeiro xingamento que eu tivesse feito, eu pensando agora com a minha cabeça de hoje, tudo que eu aprendi de toda essa lição, eu teria levantado, pego minhas coisas e tinha ido embora. Por quê? Porque eu fui contra aquilo que era da minha essência, aguentando matar minha autoestima dia a dia. Não adiantou nada, sabe o que aconteceu? A empresa faliu, eu fiquei trabalhando ali 10 meses sem receber o salário, me matando de trabalhar, né? Achando que eu estava fazendo uma coisa boa. E o que aconteceu comigo? Até não recebi, né? O processo está na justiça, sabe-se lá quando eu vou receber esses meus 10 meses de trabalho não remunerado. E além disso, a minha família é uma família, a família do meu pai principalmente, tanto é que o meu pai morreu de infarto, é uma família que tem hipertensão. Então, quando eu estava trabalhando lá, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não tinha problema de hipertensão. E aí eu saí de lá, eu trabalhei lá 3 anos. Aí o último ano foi esse problema que teve, que a empresa estava falindo, né? Eu como gerente não podia abandonar o cargo, porque eu dava satisfação ali para os outros funcionários, fazia intermediação lá entre o diretor da empresa e os funcionários, né? Então, o que eu consegui com isso? Uma hipertensão. Hoje eu tomo remédio para hipertensão, porque foi uma época muito estressante, muito sofrida, com muita pressão, né, de todos os lados. Então, eu acabei ficando doente, meu corpo não aguentou. Então, ó, adiantou alguma coisa? Eu fiquei sem dinheiro do mesmo jeito e ainda fiquei doente. Eu ganhei uma hipertensão e uma depressão. A depressão hoje, graças a Deus, já foi tratada, já não tenho mais, né? Mas a hipertensão hoje minha é controlada com remédio, não teve jeito, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. E aí, a partir daí, de todos esses problemas, foi até tudo tem um propósito, né? Eu consegui daí
como eu sempre tive esse lado aí espiritual, as pessoas sempre me procuraram, né? Eu sempre fui muito meio psicóloga, até por eu ter sido criada no espiritismo, as pessoas sempre me procuravam para dar uma palavra, né? E até pela minha mediunidade também, eu sempre ajudei muitas pessoas. Então eu comecei a me profissionalizar. Falei, não, eu tenho esse dom, as pessoas me procuram para isso. É uma coisa que eu gosto, que eu sei que eu faço bem, vou me profissionalizar aí nessa parte. E hoje aqui eu acho que estou super bem, né? Estou bem, estou feliz fazendo o que eu faço. Isso não quer dizer que eu tenha problemas, isso não quer dizer que tem dia que eu estou meio injuriada, não querendo fazer nada, isso acontece. Mas eu tô bem, estou bem comigo mesma, acredito em mim mesma, sei o que eu faço bem, né? Então isso é muito bom. Acordo estimulada para trabalhar fazer o meu trabalho, né? A minha família está mais feliz porque eu estou mais feliz, então eu consigo passar isso para o meu esposo, consigo passar isso para os meus filhos, né? E mostra esse poder também das pessoas buscarem o que quer, de sair do fundo do poço que você está e buscar uma coisa nova, estudar e realizar aquilo que você quer. Então isso é muito importante, gente. Nós temos que prestar atenção nisso, né? Temos que prestar atenção nisso e não desistir, independente da sua idade e da etapa da vida em que você se encontra. Se você está vivo, você tem que viver, né? Você pode ter 100 anos, você está lúcido, você está bem, você está vivendo, você está na Terra, é porque o seu tempo aqui não acabou e a vida é movimento. Então, se você fica parado, as coisas não vão para frente, né? É a historinha da bicicleta. A bicicleta, para ela ter equilíbrio, a gente tem que movimentar, a gente tem que estar pedalando, não é assim? Então é assim, é com a gente também. A vida é movimento. A vida, a gente tem que buscar as coisas que nos promovam. Mas, primeiramente, o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, saber o que me faz feliz, o que me promove. E aí eu vou buscar, né? Então o empoderamento feminino vem nessa linha, o sagrado feminino vem nessa linha. Autoconhecimento e autoestima elevada. Saber que você tem poder de realização das coisas, independente do papel que você desempenha na sociedade, que a gente desempenha papéis, mas quem você é na sua essência? Autoconhecimento. Então você tem que saber o que você gosta, seus dons, seus talentos e promover isso para você ter saúde, prosperidade e uma vida equilibrada, né? Outra coisa, eu falei lá do meu exemplo, né, do que meu marido não estava numa época muito boa no trabalho e eu estava sendo provedora naquele momento, né? Eu estava sendo provedora da casa ali, o dinheiro fixo era meu, por isso que eu estava me submetendo a tanta coisa. E aí a gente pode ver que a gente surgiam alguns comentários que muitos homens, muitas mulheres, muitas famílias devem ouvir. Por exemplo, eu ouvia que eu era o homem da casa, né? E criticavam às vezes o meu marido por ele estar em casa desempenhando aquele papel. Ele, se bem que ele trabalhava também, mas ele ficava ali na parte da manhã, ele que ficava em casa com as crianças, ele que arrumava as coisas, ele que arrumava os meninos, né, as crianças, o Felipe e a Isabela, que eram pequenos ainda, ele que arrumava, ele levava para a escola, ele dava o almoço, e aí então ele estava desempenhando naquele momento um papel mais feminino, e a gente ouviu muitas críticas disso, né? E eu falava, gente, na nossa família, nesse momento, é isso que está sendo, é assim que a gente está conseguindo equilibrar as coisas. Hoje já inverteu de novo os papéis, hoje ele que é o provedor, eu também tenho o meu trabalho, mas o meu trabalho aqui não é a fonte de renda, né, de prover a família, né? Então, a gente passa por esses momentos na vida, e é aí que está a quebra de preconceito. Tanto o homem quanto a mulher podem desempenhar ambos os papéis e tá tudo certo, né? Tem época que o homem às vezes vai desempenhar este papel, vai ficar em casa, às vezes o momento de desemprego, alguma coisa, ou até porque a família decidiu que seria melhor assim. E por que a gente tem esse preconceito? O que tem o homem desenvolver esse papel que a gente diz que é mais da mulher? E o que tem a mulher, às vezes, ser a provedora do lar? Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso é o equilíbrio das forças, que é muito importante para a nossa sociedade
E para a família, né? Cada família que sabe a sua dinâmica, cada família que sabe o que é melhor, né? E depois esses papéis podem se inverter de novo e tá tudo certo, né? Então a gente é uma coisa que a Pomba Gira sempre fala, e eu assistindo aí programas também dessa vertente do sagrado feminino e da Pomba Gira, né? Principalmente Alexandre Comino, que é um filho espiritual ali do Rubens Saraceni, dessa linha da Umbanda Sagrada, que nós não podemos, que a gente só vai evoluir, isso é meio básico falar, mas a gente só vai evoluir mesmo se a gente não tiver nenhum preconceito, nenhum preconceito contra homem, nenhum preconceito contra mulher e nem preconceito contra os papéis desenvolvidos ambos aí na sociedade, nem preconceito com negros, nem preconceito com homossexuais, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de preconceito. A gente só vai poder ser um ser humano iluminado, um espírito, evoluir, se a gente quebrar com tudo isso. Ah, olhou a mulher na rua, tá vestida ali do jeito que eu acho que não é adequado, não fala nada, gente. Para que a gente vai ficar julgando as pessoas, ficar falando mal? Gente, vamos olhar para aquela mulher, com uma mulher bem resolvida, com o corpo dela, e se espelhar nela, falar, não, eu posso ser assim também. Isso não quer dizer que eu vou ter que andar como ela, mas vou andar do jeito que eu acho que eu fico bem, que eu gosto, que eu me sinto feliz, né? Então, preconceito contra o homem, ficar dentro de casa cuidando dos filhos, né? E chamar ele de mulherzinha, ele é mulherzinha, mulher, como se fosse isso uma coisa ruim, né? É a mesma coisa da mulher. A mulher, quando a mulher desenvolve esse papel de provedora, ela é vista bem, né? Ela é a provedora, é o homem da casa, como uma coisa boa. Quando é o contrário, quando é o homem, é visto como uma coisa ruim. Então a gente tem que quebrar com esses estigmas da sociedade, com esses preconceitos, porque isso não vai levar a gente nada. Nós somos seres espirituais, nós somos seres que estamos numa cadeia em conjunto. Se eu evoluo, eu consigo passar isso para as outras pessoas, né? E aí a Terra, os seres em geral vão evoluir. Agora, se a gente fica nesse preconceito com a nossa língua aí, falando de todo mundo, julgando as pessoas, não. Vamos olhar para nós. Vamos deixar os outros lá, cada um com o seu desafio, e vamos olhar para a gente agora. Esse é o convite do trono do estímulo. Vamos olhar para a gente. Quem sou eu, em essência? O que eu gosto? O que eu vou fazer para ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mulher mais feliz? Então, o trono do estímulo está aí. Preconceito também na área sexual, igual eu falei, que a gente tem muito, né? Em questão de, isso pode, isso não pode. Gente, você com seu parceiro, vocês podem tudo, desde que isso não fira, né, a dignidade de nenhum lado. Eu gosto de fazer isso com meu marido. Faça com seu parceiro, se ele também gosta, vocês estão livres para isso, né? Então a gente tem que quebrar com essas coisas, né? E a gente tem que ter o autoconhecimento, conhecer o nosso corpo. Como que a gente sente prazer sexual? Quando a gente conhece o nosso corpo, sabe aonde que é bom o toque, né? A gente não pode ficar delegando a nossa felicidade para outra pessoa, né? A gente delega muito, porque o meu marido, o meu parceiro, meu namorado, a minha mulher não sabe, não me faz ter prazer. Mas a culpa é dele? De você não sentir prazer? Ou é você que não conhece seu corpo e não sabe aonde que é bom? Para aí você direcionar o seu parceiro. Então a gente não pode delegar a nossa felicidade a outra pessoa. Nem ao nosso patrão, nem ao nosso trabalho, nem ao nosso marido, nem aos nossos filhos. A gente tem que promover a nossa felicidade. Promover a nossa felicidade. E assim, você junto ali com as pessoas da sua convivência, você vai conseguir ter relacionamentos mais equilibrados. Então vamos acabar com todos os preconceitos, acabar com os julgamentos, vamos nos autoconhecermos, ver o que a gente gosta, em todas as áreas, tanto na área de trabalho, né, hobbies, talentos, como na área sexual. O que você gosta? Tem muita gente que não conhece nem a vagina, muita mulher que não conhece nem a vagina. Eu falo pra ela, você pega um espelhinho e olha lá. Olha, vai, se toca, né? Se toca, vê onde que é gostoso.
Você gosta que faz assim? Você gosta que faz assado? Gosta, às vezes, de usar algumas coisas ali para incentivar, né? Ou você vai ficar só jogando a culpa no seu parceiro ou na sua parceira? Não, a nossa felicidade depende de nós mesmos. O nosso prazer sexual está mais ligado à nossa cabeça do que o outro te fazer alguma coisa ou não. Você tá com a cabeça boa, você tá bem realizada, você se conhece, sabe aonde ali que é gostoso, não tem por que ser ruim, né? E isso eu tô falando assim, às vezes pessoas que não tem nenhum problema físico, tem gente que tem problemas, né? Então, se tem algum problema, também vá no médico. Tem muitas questões, foi passado pelos pais, que isso é pecado, que isso não pode, que isso é errado e tal, né? Porque tem muito disso hoje ainda, do sexo só para fim de procriação. Hoje não tem mais isso, né? Então, o que tem que fazer? Vai buscar uma terapia, vai buscar alguma coisa para você ficar bem resolvido nessa parte. E eu garanto para vocês, todo mundo aqui, tá? Quando a gente se conhece, a gente conhece o corpo, que a gente é feliz, tudo, a gente cria um campo energético e tudo na nossa vida vai ser melhor. Então eu achei importante esse papo aqui, porque 3 pontos importantes: autoconhecimento, autoestima e, por último, sem preconceitos e sem julgamentos de qualquer espécie. Vamos focar na gente, deixa o outro lá. Quando a gente olhar o outro, outra mulher, vamos olhar aquela mulher com admiração, os pontos fortes dela. Os pontos vulneráveis, vamos pegar na mão dela e vamos ajudar. Nós mulheres, a gente tem que se ajudar, né? E não ficar, igual eu te falei, as mulheres estão muito mais machistas que os homens. Por isso que eu estou falando tanto na mulher. Vamos nós aqui fazer uma sociedade melhor, uma união entre as mulheres melhor e parar de falar mal uma das outras. A gente não vê, por exemplo, homem ficar criticando roupa de outro homem, corpo de outro homem, né? A gente não vê esse tipo de coisa entre os homens. Eu, pelo menos, nunca vi. Agora, mulher sempre faz isso. Por que a gente faz isso? Nós temos que parar com isso. É a nossa visão machista da sociedade. Então, toda vez que você for criticar uma outra mulher, você pensa, visão machista que eu tenho da sociedade, né? Vamos parar de odiar as mulheres, vamos nos unir, vamos nos amar, para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada e mais justa. A gente não pode ficar tendo aí atitudes, né? Que a gente fala tanto dos homens, que o homem pode ser machista, o homem machista, mas a gente mesmo faz aquilo que a gente critica. Então, vamos parar de ser machista, viu, mulherada? Vamos parar com isso. Vamos nos empoderar, vamos aqui cuidar da gente, do que a gente gosta, da nossa beleza, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, da nossa saúde sexual. É isso que a gente tem que fazer, viu? Então, vamos começar agora a nossa ativação, depois de todo esse papo, que eu acho que é muito importante no dia de hoje, para a gente refletir em muitas coisas, né? Então, eu vou falar aqui para vocês o seguinte, como vocês sabem, a minha guia espiritual é uma pombagira, a Dona Maria Mulambo. E ela se empolgou muito com esse trabalho, quando eu me dispus a fazer uma ativação aqui do Orixá Pombagira. Eu não tinha nem ideia como eu ia fazer isso, eu confesso para vocês, porque eu tô com uma mesa nova, uma mesa radiônica nova, que eu lancei junto com a Fátima Moral, que tem um curso online, tá? Que eu tô lá dando aulinhas sobre essa mesa radiônica. Então saiu essa mesa aqui, que é a mesa radiônica Saúde dos Chakras, que está ligado à egrégora da mesa radiônica dos tronos, né? Então eu não sabia como que eu ia fazer esse tratamento dessa mesa nova. Falei, não sei como que nós vamos fazer isso. E aí durante vários dias, 2 semanas mais ou menos, a Dona Maria Mulambo estava me acordando 3h30 da manhã, 3h30 certinho, pontualmente. Eu acordava e ela me passou algumas coisas. Estava confuso, tal, foi um trabalho assim confuso, mas que aí eu consegui ver realmente o que ela estava propondo. Então ela orientou esse trabalho, que saiu até um e-book que serviu aí para de material para outras pessoas trabalharem aqui no dia de hoje.
Então o sagrado feminino, ela pediu pra gente ir nessa linha do sagrado feminino e principalmente na questão da limpeza. Por que ela falou? Ela falou assim pra mim: minha filha, não adianta a gente colocar essas pessoas no trono do estímulo, estimular essas pessoas, se elas têm toda essa crença limitante, todos esses preconceitos aí que a gente tem, como eu falei, né? E muitas vezes esses preconceitos, todas essas coisas ruins aí que a gente tem, muitas vezes não vem da gente, só da gente, da nossa cabeça. Vem pelos padrões impostos da sociedade, vem dos nossos ancestrais. Vocês sabiam que, por exemplo, todos os traumas, assim como as coisas boas, as coisas ruins também ficam armazenadas nas paredes uterinas. Por exemplo, às vezes a gente tem algumas coisas, alguns hábitos, algumas coisas que a gente pensa e a gente não consegue ir para frente por conta de algum trauma, algum problema que a nossa avó passou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem forte. Vamos supor que a sua avó foi estuprada. Passou por esse problema, naquela época, ainda por cima. Isso gerou um trauma, um problema muito grande na vida dela inteira. Aquilo ficou armazenado. E aquilo passou para a mãe, para a filha dela, que passou para mim, que passou para você. Então, todos os traumas são armazenados na parede uterina. E isso é passado de geração em geração. Por isso que o sagrado feminino também trabalha na limpeza das memórias uterinas. E isso é passado também para os homens, tá? E quando a gente faz essa limpeza das memórias uterinas, muita coisa começa a clarear. Você tira aquele peso, aquela bagagem de você. E o mais importante, você fica uma pessoa mais equilibrada e você não passa isso para gerações futuras e ainda equilibra a geração passada, cura a geração passada. Isso tem muito a ver também com aquela técnica da constelação familiar, né? Que você vai realmente limpar todo esse passado que a sua ancestralidade passa de geração a geração, e você às vezes tem padrões de comportamento, padrões de pensamentos, coisas que não promovem, que não deixam você ir para frente por conta dessa bagagem que você carrega, tá? Muitas vezes também, né, vem dos nossos ancestrais, mas a gente também pode ter passado por alguns traumas, né? A gente pode ter tido alguma doença do útero, né? Tem algumas mulheres aqui que já retiraram o útero e não tem problema, porque o útero energético tá lá, a energia, né? Então, do astral, você tem o útero, você não tem só o útero físico, então também é feita essa limpeza. Então, você vai fazer essa limpeza até do que você passou. Às vezes você sofreu um aborto, né? Isso também causa um trauma, tanto no seu aspecto energético, no seu aspecto espiritual, no seu aspecto